Acho que eu que enviei, né, um convite para ele. Oi, Tá, Thaís. Fábio. Tudo bem? Tudo jóia? Tá nos Tudo ouvindo jóia. bem? Tudo certo. Que bom. Seja bem-vindo à nossa live. Obrigado. Nosso projeto chama-se MUP, Meu Universo Pessoal. A gente tem o objetivo de trabalhar sempre falando da saúde integral, do cuidado necessário que o ser humano tem que ter, né, do corpo, da mente e do espírito. E a gente convida palestrantes, convida profissionais que atuam na área tanto da saúde, como no seu caso, como um palestrante, como transformador de pontos de vista da nossa existência, né? E hoje a gente está aqui para falar sobre o suicídio. Vou pedir para a Roberta também dar uma boa noite para entrar no assunto. Boa noite, gente. É sempre uma alegria estar aqui, né, compartilhando esse espaço aqui que a gente aprende tanto. E a gente teve outras duas lives, né, Yolanda? Para quem é novo aí também, a gente teve outras duas lives esse mês que falamos sobre sintomas, sobre sinais. Falamos semana passada, né, sobre também a questão da saúde mental na adolescência e na infância. Então, acho que foram temas bem importantes. E aí, como a gente fala dos 4 pilares, não podia faltar a gente falar aqui um pouquinho sobre a questão da espiritualidade, né? O que vai além do nosso entendimento aqui, né? Do corpo físico. E aí, então, a gente trouxe o Fábio para conversar um pouquinho com a gente sobre isso. Então, Fábio, a gente Isso. sempre E até para a pede para gente. se apresentar, né? Desculpa, Yolanda. Não, só para a gente fazer uma introdução, né, para quem está nos ouvindo, é difícil a gente falar do destino do espírito após a morte, já naturalmente, né? Já é uma questão, um mistério que mexe com a mente de todo mundo. Se a gente soubesse para onde vai, talvez a gente não teria tanto medo de viver. E talvez hoje a gente venha falar de um assunto que vai trazer mais controvérsias ainda, né? O caminho do espírito de um suicida. Então, Fábio, agora pedimos para que você se apresente e possa dar uma introdução para a nossa live de hoje. Ok, então, Yolanda, Roberta, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Tranquilo? Ok. Então, uma breve apresentação, né? Eu sou Fábio, eu estou nessa vida de encarnado aqui há 51 anos e envolvido com a espiritualidade aí há um bocado. É o meu primeiro contato aí assim com a espiritualidade. Nós costumamos dizer que é pelo amor ou pela dor. O meu, para variar, como quase todos aí, foi pela dor também. Ou seja, vivia momentos complicados financeiramente, emocionais. E a hora que isso se avoluma, né, em determinados momentos da nossa vida, a gente fica meio sem entender o que está acontecendo, sem solução e procura um escape ou alguma solução em algum lugar. Nesse momento, na minha vida, foi quando eu fui pela primeira vez para um centro espírita, convidado pela minha irmã ainda, e que na época era envolvida. E naquele momento eu fui, comecei a ler alguma coisa, isso faz já, foi aí com 26 anos mais ou menos, então faz aí uns 25 anos. E daí tive a minha primeira passagem lá, comecei a estudar um pouco, cheguei a trabalhar um pouco com o espiritismo naquela época, por conta de um grande amigo que morava próximo da minha casa, ele era o coordenador ali daquele centro espírita. Hoje ele tem um trabalho bem legal lá em Angelina. E a gente seguiu dali, eu acabei me afastando um pouco depois, assim, uns 3, 4 anos depois eu acabei me afastando, por questões, na época, assim, não tinha entendido ainda realmente como é que funcionava a questão espiritual, mas era um curioso, assim, né? Fiquei um pouco fora e nesse caminho houve uma coisa interessante comigo aí. Eu acabei fazendo uma viagem de volta ao mundo lá pelos meus 34 anos. E essa viagem se deu por conta de também várias crises que aconteciam na época e assim relacionadas a estresse, né, trabalho, correria, eu estava me achando na vida profissional e naquele momento achei por bem que era bom eu dar uma parada e fazer algo mais voltado para mim, para o meu lazer. Nessa minha viagem aí que durou quase um ano, que eu fui inicialmente com meu primo, nós nos separamos logo no início da viagem aí, e assim, com 1 mês e meio, 2 meses mais ou menos, ele seguiu um caminho na viagem, conheceu uma menina que eu apresentei para ele, se apaixonou e casou-se com ela e acabou indo morar no outro país e tal. E eu fiquei ali sozinho e tive que seguir a viagem, né? E nesse momento, então, a viagem, que era num primeiro momento uma coisa meio lazer, aventura, entre primos, assim, né? Ela acabou se transformando numa viagem um pouco espiritual, muito mais espiritual, né? Que naquele momento ela tinha um pouco dessa pegada, mas era muito menos.
E nessa jornada eu acabei visitando aí muitas religiões diferentes, né? Dentro do cristianismo, dentro do budismo, dentro do islamismo, dentro do hinduísmo, dentro do judaísmo e diversos templos religiosos diferentes. E voltei, vivi experiências muito assim inexplicáveis, eu posso dizer hoje, né? Para quem não conhece a espiritualidade, para mim hoje já é muito claro a explicação de tudo aquilo. Mas naquele momento isso ainda me balançou ainda mais os alicerces espirituais, digamos assim. E quando eu voltei para o Brasil, eu voltei com isso mais impregnado em mim. Tive de novo novos períodos turbulentos, a gente se envolve em atividade profissional muito intensa, e daí tem essas crises de estresse aí que todo mundo vive, né? Uma hora tu tá muito legal, outra hora tu já não tá tão legal assim. E num momento, de novo, assim, de um acúmulo de trabalho muito grande, e alguns problemas emocionais, a coisa se avoluma, né? se junta, e eu acabei voltando para o centro espírita, né? Durante todo esse tempo eu li alguma coisa, eu sempre estava envolvido, sempre tinha essa leitura de diferentes religiões, né? Assim, mas naquele momento eu acabei voltando para o centro espírita. Isso tem aí aproximadamente uns 10 anos agora. E naquele momento, então, né, nesse último retorno, digamos, desde então eu não saí, comecei a me dedicar cada vez mais, ler cada vez mais, comecei a trabalhar no Centro Espírita, né, colaborar com as atividades do Centro Espírita, participando, inclusive, das atividades espirituais mesmo, né, mediúnicas e tal. E isso foi me dando um cabedal de conhecimento diferente, ou seja, são experiências que tu começa a viver que vão além daquelas dos livros, né? Além das experiências de conteúdo que tu lê, interpreta de acordo com a tua vivência, a gente começa a vivenciar muitas coisas novas e começa a ter uma visão bastante diferente disso, né? E aí, nesse meio do caminho, eu, professor, eu, consultor de empresas, eu, empresário, não tinha como não inserir esse conteúdo espiritual em todas as atividades que eu fazia. E isso começou a me dar uma leitura muito diferente de todas as minhas atividades, né? Tanto como professor, eu me encontrei muito como professor. Isso já era dito para mim desde muito tempo, desde a minha primeira passagem no Espiritismo, lá com os 26 anos, já foi dito para mim que o meu caminho era lecionar, mas na época eu não entendia muito bem como é que era isso, por que era lecionar, né? E aí, com o passar do tempo, isso começou a ficar cada vez mais claro para mim. Hoje eu tenho recordações, assim, lembranças até da adolescência, em que apareciam, né, sinais indicando muito isso e que na época a gente não se dá conta, né, do que está acontecendo. Mas que depois tudo começa a ficar muito claro. E aí, posteriormente, depois de professor como consultor empresarial, também não teve como não levar essa questão espiritual para dentro das empresas e identificar que existem o que eu chamo de diferentes níveis de gestão das empresas. Existe um nível bem racional, existe um nível mais emocional e vai existir um nível aí espiritual, que é muito pouco entendido hoje, né, no mundo empresarial. Assim. Então, durante esse tempo, aí depois comecei a palestrar, é claro, nos centros espíritas, e por aí a gente acaba se encontrando, eu encontrando Yolanda e Roberta. E aí a história agora tem muita coisa para contar ainda daqui para frente, né? Fantástico. Fábio, você trouxe uma linguagem nova, né? Porque os empresários, eles ainda têm a visão mais capitalista, mais visão central. E eu conversando com uma profissional de recursos humanos, e ela me disse assim, que tem algumas empresas que estão tendo índices muito altos de suicídio. Inclusive, uma das empresas do Elon Musk diz que é onde tem o maior índice de suicídio pela pressão do trabalho, e que a solução que eles encontraram foi colocar uma tela no lugar onde eles pulavam, que era no centro do prédio deles, né? E a gente faz essa pergunta, o que acontece com essa alma, né? Não sei se você poderia trazer uma visão espiritualista, uma visão kardecista, o que acontece com um ser quando ele tira a sua vida? É possível da gente falar sobre esse assunto? É necessário, né? É possível, é necessário, às vezes é desgastante, inclusive, né? No início desse ano eu fiz uma série de palestras aí sobre o suicídio e te confesso que é desgastante para o próprio palestrante, porque nós precisamos entender o mundo espiritual como um mundo parecido com o nosso é uma cópia do deles. É uma extensão, né? O nosso é uma extensão do deles, uma cópia assim mal feita, digamos, e eles habitam entre nós.
Então, quer dizer, essa espiritualidade está frequentemente conosco. Todos nós temos um guia espiritual, todos nós temos espíritos simpáticos e, muitas vezes, também antipáticos. E esses espíritos antipáticos é que, na grande maioria das vezes, estão envolvidos diretamente nesse tipo de assunto, né? O suicídio. Mas por que isso acontece? Não que tu sejas influenciado, né? Que tu sejas enviado ao suicídio pela espiritualidade que não te quer bem ali. Não te quer bem por diferentes motivos, né? O espiritismo, ele é uma doutrina muito clara, muito racional, e ele se apoia em alguns princípios, né? Um dos princípios do espiritismo está na reencarnação. A reencarnação que hoje é extremamente discutida e tem diversas, inúmeras, milhares de casos relatados de reencarnação, com estudiosos de renome, pessoas conceituadas que não tinham por que botar sua cara a tapa para falar de coisas que não se tem certeza. E, aliás, falando da certeza, né, o Espiritismo tem uma questão um pouco diferente de outras religiões. Tudo aquilo que eu estou falando para ti hoje a respeito do Espiritismo não é algo que alguém escreveu, é algo que a espiritualidade ditou, né? Alguém só transcreveu. Então se fala de Allan Kardec não escreveu o Espiritismo, Allan Kardec organizou as ideias que foram passadas pela espiritualidade por meio de médiuns que na época ele identificou. Então dentro do suicídio e dentro dessa questão da reencarnação, o que acontece, né? Essa alma suicida, ou esse espírito, né? O espiritismo chama espírito e alma é a mesma coisa. Espírito é a alma desencarnada, digamos assim. É a alma, a gente chama o espírito encarnado. Então todos nós aqui temos almas nesse momento. E o que acontece? Por motivos diversos, né? Frustrações, dificuldade de se lidar com as dificuldades da vida, como eu relatei para ti algumas que eu tive, todos têm, às vezes maiores, às vezes menores. Mas acontece que a nossa forma de interpretar essas situações nos dá entendimentos diferentes, né? E às vezes nos coloca muito na posição de vítimas, de pessoas infelizes, que conosco nunca as coisas dão certo, e com o vizinho a coisa dá certo, com o amigo a coisa dá certo, e comigo nunca dá certo. E realmente a gente precisa aceitar que existem pessoas que têm os seus caminhos mais exitosos, digamos assim, e outras que identificam diversos tropeços pelo caminho. Mas por que isso se dá? Por isso eu resgatei a questão da reencarnação. Isso se dá porque nós temos inúmeras vidas sucessivas, encarnações sucessivas, e durante essas encarnações nós passamos por um processo evolutivo. Na medida em que esses espíritos se aproximam do bem, do amor, eles evoluem. Na medida em que esses espíritos se distanciam desse conceito, né, de fazer o bem, eles passam por tropeços, por dificuldades. Como o objetivo geral é evoluir, durante esse processo, aqueles espíritos que não conseguem a evolução necessária por opção própria, porque uma coisa que o Espiritismo deixa muito claro é o livre-arbítrio, né? Nós temos a oportunidade de tomar a decisão que quisermos, e isso é uma coisa que hoje vem a ser muito discutida já também pelos estudiosos aí da física quântica, inclusive as doutrinas espiritualistas que levam essas questões científicas mais à tona, como a física quântica, né? São as possibilidades. Existe um universo de possibilidades à minha disposição. Eu escolho aquela que eu quero. Então, isso é o nosso livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio me pode levar para um caminho bom ou para um caminho ruim. Quando eu escolho sucessivamente caminhos negativos, o que acontece é que eu abro um campo vibracional, digamos assim, as minhas ações todas podem ser traduzidas em vibrações dentro do universo, e eu abro um campo para que espíritos que se simpatizam com aquela minha vibração um pouco mais negativa se aproximem de mim. Se aproximem. E esses espíritos, eles não querem o meu bem, eles querem o bem deles. Mas o bem deles, muitas vezes, passa pelo meu desgosto. Então, esses espíritos se aproximam e muitas vezes até me influenciam para diversas atitudes, diversas situações. Inclusive a situação do suicídio. Não é o único caso, mas inclusive a situação do suicídio. Então, essa alma que desencarna nessa condição de suicida, o que acontece com ela, né? Ela rompeu um plano encarnatório. A gente precisaria de uma conversa muito longa para explicar todos esses termos. Assim, né? Mas existe um planejamento para a encarnação. Todos nós aqui temos um motivo para estarmos aqui. E esse motivo pode ter sido acordado conosco mais detalhadamente ou menos detalhadamente. Por quê? Se eu tenho mais méritos, ou seja, se eu sou um espírito que segue mais pelo caminho do bem,
eu tenho mais possibilidade de ajustar esse meu plano, de entender esse meu plano. Se eu tenho menos méritos, ou seja, o que eu tenho que fazer é mais corrigir os erros passados, algumas condições são meio que impostas a mim. Eu não tenho como sair daquilo. Eu preciso reequilibrar essa harmonia vibracional do universo, digamos assim. E para isso, então, eu tenho, às vezes, uma existência mais complicada, com mais tropeços. Alguns eu escolho por conta própria naquele momento, né? E o que acontece? Se eu desencarno porque eu rompi esse plano, eu acabei descumprindo um planejamento do qual eu mesmo participei, no mundo espiritual, eu sou um criminoso, entendeu? Eu não cumpri com um acordo. E eu não cumprindo com um acordo, eu tenho algumas sanções, né? Num primeiro momento, a pergunta da Yolanda, né, para onde é que vai essa alma? É muito comum que essas almas, agora recém-desencarnadas, então espíritos, digamos assim, elas continuem aqui, né? Continuem aqui, vivenciando, na maior parte dos casos, aquela situação que a levou ao suicídio. Então, se ela se jogou da janela do prédio do Elon Musk, ela continua vivenciando aquela cena. Se ela se jogou debaixo de um carro, ela continua, enfim, ela continua vivenciando aquela cena. E por que isso acontece? Porque esse laço que liga o espírito ao corpo, ele foi rompido precipitadamente, ou seja, ele tinha uma carga energética de vitalidade, digamos assim, que precisava se estender por mais 30, 40, 50, sabe lá quantos anos, né? Como aquele laço foi rompido precipitadamente, é comum que esses espíritos que promovem esse tipo de ação, né, eles fiquem aqui ainda muitas vezes por muito tempo. Às vezes a gente pode falar por muito tempo, por meses, por anos ou por décadas. Sim. Né? E uma vez saindo desse nosso plano mais material, então, quando que eles saem daqui? Eles só saem daqui no momento em que eles reconhecerem, pelo menos tiverem um princípio de reconhecimento da atitude desagradável que eles tiveram. O que acontece? Esse tipo de atitude é cometida muito por espíritos que não têm a noção da espiritualidade. Porque se ele tiver essa noção, ele sabe que ele não está se matando, ele não está eliminando as suas dores, né? As suas dificuldades. O problema não vai acabar, né? Exatamente. Ele sabe que o problema não vai acabar. Então ele não praticaria isso. Se ele não tem essa visão clara, mesmo que seja praticante de alguma religião, mas alguma religião que não deixa isso claro como o espiritismo, ele ainda está muito apegado à matéria. E por conta disso ele fica apegado a esse corpo também, né, aqui. E ele muitas vezes ele acompanha a putrefação desse corpo, acompanha o enterro desse corpo, a cremação, enfim, ele acompanha tudo. E depois ele continua muitas vezes aqui até que ele cai em si, né? Ele entende que ele não está mais encarnado, ou seja, ele não tem mais um corpo material. E isso é muito complicado para ele, né? Porque ele descobre isso a duras penas, quando ele conversa com um, conversa com o outro e não respondem. Quando ele descobre que ele não se toca mais, sabe? Que ele não pode se acariciar, ele não tem mais um corpo físico. Então ele vai tomando consciência disso gradativamente, e quando a consciência dele alcança um determinado patamar que permite ele ser resgatado pela espiritualidade, ele então é resgatado para uma colônia espiritual de tratamento dos suicidas. Nesse período, ele também estagia num plano mais espiritual, né, que é conhecido dentro do espiritismo por Vale dos Suicidas, que é uma condição também bastante desagradável, mas agora afastado do plano físico, e sim num plano espiritual, onde ele está reunido com milhares e milhares de espíritos suicidas por diversos motivos. E a vida continua acontecendo lá. Só que uma vida bastante complicada, uma vida, né? A vida não cessa, a vida não acaba. Então esse espírito continua lá, consciente de si, ainda desorientado, sem entender exatamente o que está acontecendo, e convivendo com outros suicidas que estão lá, às vezes, há muito mais tempo do que ele, né? Às vezes há centenas de anos, como a gente já viu relatos a respeito disso. E isso, é claro, deixa ele numa condição bem complicada internamente, né? Uma crise consciencial muito grande. Até que ele, então, vira uma nova chavinha. Então, a primeira chavinha é ele entender que ele está
desencarnado. Ele vai para uma colônia de suicidas, o Vale dos Suicidas, onde é um ambiente de expiação, né? Um ambiente de resgate já. Ele já tem que ali entender essa situação que ele está vivendo. Quando ele compreende, ainda que brevemente, isso, que ele foi um suicida, que ele está ali por um motivo, ele então começa a abrir as portas, começa a virar a chavinha, como eu falei, para um resgate agora, então, definitivo, para essa colônia de tratamento dos suicidas, que é conhecida no mundo espiritual por Colônia Maria do Nazaré, Maria, Mãe de Jesus. Então, essa colônia espiritual, falando da Terra, né, porque é um outro papo bem maior para quem não conhece o Espiritismo, mas falando da Terra, essa é a colônia espiritual que resgata os espíritos suicidas para que eles sejam tratados. Então, eles passam por um período de conscientização, que às vezes se dá inclusive num processo de sono, né, eles permanecem em sono, às vezes por anos. Eles já foram resgatados de uma situação bem complicada, muito cansados realmente, e até que eles vão para um plano onde é um hospital, digamos assim. Então eles são tratados, às vezes durante anos, dormindo. Pensa, né? Na sonoterapia, tratados com fluidos, até que eles então acordam, despertam e começam a entender melhor a situação. De qualquer forma, esse espírito, ele é a espiritualidade entende como um espírito não bem visto naquele momento ali. É claro que ele é muito bem acolhido, porque o amor divino é eterno, é ilimitado, mas não era o momento dele, certo? Então ele precisa se readequar àquela condição. Fica à vontade, Yolanda, eu acho que ia falar alguma coisa. Não, é que a gente está entrando num tema em que, para algumas pessoas que já perderam, talvez seja muito forte escutar isso, né? Os familiares que possam estar nos ouvindo, imaginar os seus filhos ou parentes próximos, imaginando essa alma ainda sofrendo. Só que acho que a gente precisaria complementar, Fábio, que essas pessoas estavam sofrendo aqui. E esse sofrimento era tão terrível que fez com que, para sair desse sofrimento, ela encontrou a morte, né? A morte como se fosse um momento de tão desespero que eu quero ir em busca de algo que possa salvar a minha alma. E, infelizmente, por ignorância, eles vão encontrar um sofrimento maior. Mas não que todas as almas passem por esse sofrimento, né? Porque algumas podem ter sido induzidas por entidades que estavam próximas a se matarem, né? Eu, como psicóloga, atendi um caso em que o rapaz, ele deu um tiro na cabeça e ele foi mal visto, houve toda uma pressão da família de por que ele fez isso com ele. E aí eu, usando a mediunidade, eu ouvia e ele dizia para mim, não era eu que estava no meu corpo, não era eu que apertei o gatilho, eu tentei voltar para o meu corpo, mas dominado por uma outra entidade, eu acabei tirando minha vida. Então a gente tem que deixar um parênteses aí para quem está nos ouvindo, de que cada caso tem um caminho diferente, né? Sem dúvida. O que você acha? Os motivos que levam uma pessoa ao suicídio são dos mais diversos. Né? O suicida plenamente consciente e no auge de suas faculdades mentais, ele tem uma responsabilidade. Aquele suicida que se envolveu num processo muito influenciado por um processo obsessivo, ele tem a sua responsabilidade diferente. Aquele suicida entendido como suicida, né, pelo espiritismo, mas que ele não tinha consciência plena de que estava provocando um suicídio, por exemplo, num processo de embriaguez profundo ou de droga profundo, ele não está em plenas faculdades mentais naquele momento, a sua responsabilidade também é diferente. Mas, de qualquer maneira, todos eles romperam esse ciclo de vida. E isso lhes traz uma necessidade de recompor essa continuidade, né? E essa continuidade, então, uma parte disso, eles precisam recompor ainda no plano espiritual, reajustar, e outra parte disso será recomposta nas próximas encarnações. Então, às vezes, o espírito, numa encarnação seguinte, ele pode passar por dificuldades que não entende também e pode ser que estejam relacionadas a um suicídio anterior. Então, agora, é claro, os casos, é difícil a gente falar assim em 5 minutos ou em 1 hora, né? As possibilidades são inúmeras, não tem como a gente afirmar o caso A ou o caso B,
porque como a gente falou da física quântica há pouco, né? Existem milhões de possibilidades, eu escolho uma. Cada pequena mudança nessas possibilidades vai me levar por um caminho diferente. Então a responsabilização é diferente. Sem dúvida, a responsabilização é de acordo com o que cada espírito viveu naquele momento. Eu acho que uma coisa que é interessante a gente pensar também, como tu trouxe, né, e o Fábio começou a falar, o Fábio tocou num ponto muito importante, que é a questão do livre-arbítrio, né, nessa questão. Então, quando tu trouxe essa fala de que as pessoas já sofriam aqui, que é difícil a gente realmente, né, assim como é difícil pra gente ver uma pessoa que a gente gosta sofrendo em vida, né, que muitas vezes a gente tem essas situações, inclusive, né, a gente tem alguém na família que a gente sabe que não tá bem, mas a gente não sabe como ajudar, a gente se preocupa, a gente sofre. Então, como tu falou, né, a gente sofre, a gente é sofrido imaginar que essa pessoa, depois de desencarnar, continua num processo, né, de sofrimento. Mas eu acho que o Fábio trouxe um ponto interessante da gente pensar que é uma extensão da nossa vida, né? Então, na verdade, esse processo de sofrimento que pra gente é dolorido, porque a gente não tem esse entendimento, às vezes, ele nada mais é do que o nosso processo de aprendizado, né? Então, não é que aquela alma vai ficar sofrendo eternamente. É que enquanto ela não tomar o caminho do aprendizado, né? Claro. Ela vai, assim como a gente aqui em vida sofre porque a gente não aprende. E se a gente se abre a aprender, a gente sofre menos, né? Isso que eu acho interessante, assim. Eu fui criada dentro do espiritismo, né? Então, como o Fábio falou, para mim chegou um momento que é muito natural falar sobre isso e entender sobre o assunto. Mas eu vejo muito isso, assim, que ainda hoje, às vezes, quando eu questiono e quando a gente teima e quando a gente se fecha para olhar e aprender, é onde começa o caminho de sofrer, né? E quando a gente larga e deixa, né? Então agora eu vou me abrir, né? Eu vou tentar entender, eu vou estudar, eu vou olhar as minhas atitudes, né? Eu estava fazendo um artigo esse dia sobre isso, né? Alguém perguntou sobre a questão da depressão, enfim, muitas vezes o caminho que a gente chega lá na frente foram escolhas que a gente foi tomando, né? Então eu fui me deixando levar por esse caminho. E claro que a gente sabe que existem uma série de coisas, a gente sabe que não é fácil, às vezes as pessoas falam, né? Falar é fácil. Realmente, né? A gente falando assim parece que é simples, a gente sabe que não é. Mas é um fato, são uma série de coisas, né? É uma construção para a gente chegar até lá. Então, acho que a gente pensar que o nosso ente querido, né, que a pessoa que a gente ama, tá nesse processo, é a gente entender que ele tá passando pelo processo dele. E às vezes a gente se colocar nesse sofrimento porque o outro sofre, a gente também tá se colocando numa posição de sofrimento que também não é saudável pra gente. A gente atrapalha a nossa evolução e a daquele que tá lá. Claro. Porque, né, conecta. Assim como o amor conecta, o sofrimento também, né? Sem dúvida. Então eu acho que é interessante a gente pensar nisso, que na verdade é um processo, tudo né? Um processo de aprendizado. Isso que tu falou, Roberta, esse sofrimento de quem fica interfere muito em quem foi. Sim. Né? Então, o objetivo é o amor. Então, para quem fica, é claro que é um sofrimento absurdo, mas a pessoa precisa deixar de vibrar nessa onda, porque isso não ajuda o espírito sofredor que foi para o outro lado, sofrendo do outro lado. Né? Pelo contrário, isso prejudica. Então, assim, a ideia é que a gente daqui, a gente pode ajudar quem está lá. Agora, pode ajudar vibrando no bem também, né? Vibrando no amor, a prece, a oração pelo espírito que desencarnou, seja pelo motivo que foi, e principalmente pelos espíritos suicidas, porque os motivos são mais complexos para serem resgatados, para serem reharmonizados, assim, né? Então, esses espíritos precisam ainda de mais dedicação de quem ficou do lado de cá. Sim. A gente entender, aceitar, porque eu acho que a alma que vai se percebe esse peso que deixou aqui, né? Entram os processos de culpa, e aí é mais um processo para se lidar além do próprio processo, né? Da escolha. Então, realmente, eu acho que eu sempre falo, né? Eu acho que o estudo, eu acho que a gente estudar, a gente ouvir, eu acho que é o mais importante, assim, para a gente conseguir entender, porque realmente, se a gente for pensar assim, sem tentar entender um pouquinho, assim, um passo atrás, é muito difícil, né? Realmente a gente entender por que o mundo é do jeito que é, né? Por que a vida é do jeito que é, né? Então, se a gente não tiver um pouquinho de dedicação a estudar e a entender esse processo evolutivo mesmo, né? Que a gente passa,
a gente realmente só se questiona, porque se a gente for olhar, a gente pode ver um mundo totalmente horrível e pode ver um mundo totalmente bom, né? E aí existe o meio termo. Então é muito. Eu sempre falo isso, assim, eu acho que é se abrir para o desconhecido, né? Estudar e se questionar, porque às vezes a gente coloca uma barreira, né? A gente ouve meia dúzia de coisas e coloca uma barreira, não, isso aqui. Enfim, né? Existem uma série de conceitos sobre a espiritualidade e o espiritismo, né? É muito natural que essa barreira aconteça, né? Porque nós vivemos nesse mundo em que ele nos fecha muitas vezes, né? Esses conceitos assim, até pouco tempo no Brasil era proibido por lei, professar conceitos espíritas. A religião cristã, a religião católica, ela proibiu se falar em reencarnação. Durante muito tempo na história da religião católica, proibiu se falar, eram considerados hereges, eram punidos, perseguidos e mortos. Quer dizer, quando a gente tenta entender esse lado espiritual, nós temos inúmeras barreiras nos impedindo. Então é natural que as pessoas tenham essa dificuldade. Mas hoje é hora de a gente libertar. Eu gosto de estudar muito as religiões e tento buscar similaridades, né? Porque a gente fala assim, como é que o indiano, o palestino, o muçulmano, os tibetanos, e aí vai, as religiões afora, quando elas falam a mesma coisa, o fundo de verdade é muito maior, né? E até comentei com a Roberta, tem um seriado coreano chamado Amanhã, e ele praticamente mostra a mesma verdade que o espiritismo, que é a visão que foi transmitida para Allan Kardec e outros médiums, né? E eu acho muito legal a gente estar trazendo esse tema também, de que falar que a morte do suicida vai passar por caminhos difíceis é para acordá-los também, para que eles pensem, ó, se aqui tá ruim, imagina do outro lado. E talvez seja um freio necessário para que eles pensem melhor, olha, eu não vou sair da dor. E eu comento de novo, trazendo um exemplo de cliente, né? E depois vou fazer uma pergunta para você. Eu atendi 38 anos como psicóloga e tive um caso só de suicídio, e para mim já foi muito dolorido. Mas era um rapaz de 21 anos e ele fez de tudo para se matar. E ele veio procurar a terapia para que eu provasse para ele que não existia nada depois da morte, porque ele queria simplesmente sumir. Ele não queria acreditar que existisse algo, porque ele ia tirar a vida dele. E então nós ele queria uma fizemos alguns trabalhos. Ele como se eu procurava dissesse, uma autorização. Você vai sumir, não, você vai sumir, não vai existir mais, né? E por muito tempo, quando ele se matou, ele se jogou do 10º andar, e por muito tempo, cada vez que eu chegava perto de uma janela, eu tinha a sensação dele, como se ele ainda estivesse comigo, e acredito que sim, que ele estava ali, e eu via ele repetindo o mesmo movimento, né? Então, fiz um encaminhamento e tal. Você acredita que a gente pode ajudar essas pessoas, trazendo para eles como impedir, como encontrar uma força dentro de si para não fazer isso? Vamos tirar o foco do após-suicídio, mas como ajudá-los a entender a não fazer mais isso? Ou, não sei se eu fiz a pergunta certa, né? Sim. Yolanda, eu gosto muito da psicologia, da análise do comportamento da mente das pessoas. E, embora eu não seja psicólogo, eu tenho um entendimento meu. Eu costumo dizer, quando eu discuto o tema, que funciona mais ou menos assim. Todos nós temos um buraco aqui dentro de nós, assim. Esse buraco às vezes é pequenininho, às vezes é grande. Ou seja, todos nós falta alguma coisa ainda, né? Dentro do conceito espírita, nós vivemos num mundo de provas e expiações. É um mundo em que não existe a felicidade plena. Então, portanto, nós ainda buscamos alguma coisa para alcançarmos essa felicidade. O que eu chamo de um buraco dentro de nós. Acontece que esse buraco, ele só pode ser preenchido por uma coisa. E essa coisa chama amor. Amor. É só essa coisa que preenche esse buraco perfeitamente. E esse buraco aqui, assim, ele tem formas diferentes em cada pessoa, né? Tamanhos diferentes. E as pessoas costumam querer preencher esse buraco com outras coisas. Então, assim, com carro, com casa, com trabalho, com telefone, com computador, com viagem, com festa, com droga, com qualquer coisa desse tipo. Acontece que cada uma dessas coisas, ela tem formatos diferentes desse buraco aqui assim. Portanto, quando eu tento colocar uma coisa que não tem a forma, sabe aquele joguinho de criança de botar as pecinhas dentro uma dentro da outra? É mais ou menos aquilo lá. Imagina que tu tem uma bolinha
e tu quer colocar um triângulo daquele dentro. Ele não entra direito, né? Ou seja, ele vai machucar as bordas ali. E machucando as bordas, ele faz crescer esse buraco. E aí a pessoa tenta colocar... Exatamente, cria uma ferida. E a pessoa tenta colocar outra coisa para preencher aquilo. E como não é a coisa certa, porque a única coisa certa é o amor, ela de novo cria outra feridinha. Então, se a pessoa vive nessa materialidade, né, de sempre querer preencher esse vazio interior, que todos temos em níveis diferentes, porque esse é um mundo em que nós não temos a felicidade plena à nossa disposição ainda, né? Nós somos espíritos em evolução. Aqueles que tentam preencher esse vazio só com a materialidade, eu não estou dizendo que ela não é necessária, nós vivemos num mundo de matéria, então eu estou tomando água aqui, eu preciso dessa materialidade, eu preciso de um copo, preciso de uma água, estou usando um telefone celular agora para falar contigo, preciso pagar minha internet, quer dizer, eu preciso disso. Mas eu não posso viver só disso. As pessoas que vivem só dessa materialidade, elas tendem a, ao invés de reduzir esse vazio, esse buraco, criar feridinhas. E essas feridinhas vão cada vez aumentando mais esse vazio. Então a gente vê esse tipo de sensação em pessoas desprovidas de condições financeiras adequadas, assim como nós vemos nos maiores milionários do mundo, né? Nas pessoas mais famosas, como naquelas mais anônimas. Então, quer dizer, esses elementos não são aqueles que trazem o preenchimento desse vazio. O elemento que traz o preenchimento desse vazio é o amor. Mas como é que o amor é encontrado por uma pessoa que não enxerga a espiritualidade? O amor, dentro do conceito de uma pessoa que não enxerga a espiritualidade, é o sexo ou a paixão. Então esse também acaba sendo, muitas vezes, o complicador aí, né? Que ele vai criar outra feridinha. E outra feridinha. O amor vai além, ele sublima esses sentimentos do sexo e da paixão. Ele é muito mais do que isso. O amor transcende. A partir do momento que a pessoa começa a entender isso vai se encaixando nesse vazio e a gente tem a possibilidade de preenchê-lo. Preenchê-lo e tirar essas ideias da mente. Então o Espiritismo nos deixa muito claro e faz diversas críticas, né, a respeito do materialismo. Dizendo que o materialismo é a grande chaga que a sociedade atual vive e aquela que é a grande vilã dessas condições conflituosas todas que nós vivemos. É a única? Não, não é a única, mas é uma grande vilã desses problemas, né? O materialismo exagerado. Perfeito. Então, eu vejo assim, tem duas perguntinhas. Tem uma perguntinha da Fono Andrielix. Ela diz assim, Fábio, sobre uma entidade dominar o corpo, isso não processa, né? Uma obsessão, sim. Uma entidade dominar o corpo. Vamos lá, a espiritualidade tem relação conosco o tempo todo. Né? A partir da hora que nós abrimos a porta, espíritos simpáticos, aquele nosso nível vibracional, se aproximam, pode ser bons ou ruins. As obsessões acontecem com espíritos inferiores em moral. Né? Às vezes podem ser espíritos muito inteligentes, e muitas vezes são espíritos muito inteligentes, dominam todas as técnicas de persuasão, de manipulação, mas são espíritos de baixa moral. Acontece que dentro do espiritismo, a gente pode confirmar, e isso daí são experiências práticas, né, que um espírito não ocupa o lugar do outro. Ou seja, não existe uma possessão, né, como a Igreja Católica chama, né, o nome. O espírito influencia o outro. Agora, ele pode influenciar a tal ponto de que num determinado momento, aquela pessoa encarnada, ela já praticamente não toma decisões por conta própria, né? Ela é quase que um fantoche daquele espírito que a está obsediando. Isso é um nível já bastante avançado de um processo obsessivo, onde a pessoa, no final das contas, ela foi abrindo a porta, né? Foi abrindo a porta e abrindo a porta. Então, a ideia é mais ou menos essa. É que a gente tem, tem mais aquela uma perguntinha aqui ainda. Ghost, assim, né? Que um corpo entra no lugar do outro, na verdade. Não tem isso. Que eu acho que acabou ficando essa imagem, né, dos filmes e tudo mais. Mas não é isso, né? Quando se fala em obsessão, não é isso, né? Que entra um espírito no corpo de alguém. Não, mas ele essa influencia. conexão que a gente acaba fazendo mental que abre a porta, né? Mental, E o Carian pergunta, nesse caso, o amor pelos mortos, quando você falou de preencher
O vazio talvez seja a pergunta. Isso é uma coisa que tem que se ter bastante cuidado, né? Porque, por exemplo, nós temos relatos da espiritualidade em que o amor de uma mãe pelo filho que desencarnou, que faleceu, era tão grande aqui na Terra, mas um amor, assim, o amor é um sentimento que é difícil até para nós explicarmos, assim, é um sentimento divino, sublime, a gente busca esse amor. Agora, assim, essa paixão, digamos já, da mãe pelo filho, ela era tão grande que após o desencarne do filho, essa paixão acabava comprometendo o segmento, né, a evolução espiritual desse filho, porque ele ainda ficava muito conectado com a mãe, ou a mãe conectada com ele, né, e as coisas se ligam. Então, nesse caso, essa paixão, a gente pode chamar assim, né, enlouquecedora da mãe pelo filho, pode comprometer. Então, quando a gente fala de amar aos desencarnados, ou ao nosso inimigo, ou a quem quer que seja, esse amor ele tem um conceito diferenciado. Esse amor é aceitar, ser indulgente com as falhas do outro. Ou seja, eu não gosto que tu faça isso, então olha como eu te amo, porque eu quero que tu mudes. Querer que tu mude não é amar, né? É diferente, empurrar de goela abaixo, assim, não é amar, isso não é amor. Né? Isso é querer possuir o outro. Então não é desse amor que a gente fala. É de um sentimento mais sublime, que aceita, que reconhece, que ampara quando há necessidade, que acolhe. Exatamente. Então esse é o amor que deve acontecer tanto pelo encarnado quanto pelo desencarnado. Né? Seja ele qual for o desencarnado. O amor, num determinado momento, assim, ele começa entre a tua família. Ele deve se expandir para a sociedade, deve se expandir para o teu país ou para o teu estado, para o mundo, e o amor chega uma hora que ele é universal, né? Se a gente estiver falando de amor de Cristo, não é um amor só pelos seres humanos, é um amor pelos seres que estão habitando aqui o universo, entendeu? Então essa coisa transcende, a gente precisa ainda muito de aprender o que é amor, né? Sim. E a gente também tem que lembrar que o amor é incondicional, né? Exato. Que essa palavra ainda ficou meio obscura e as pessoas acham assim, eu te amo, mas você tem que me obedecer, eu te amo, mas você, pontinhos. Então isso tem uma condição. E quando alguém parte, a condição é, eu aceito o que você escolheu para si. Esse é o amor incondicional, né? Exatamente. E o amor, inclusive, por aquele que esteve envolvido nesse processo às vezes, né? Porque às vezes a pessoa se suicidou, como vocês falaram aí, por conta, às vezes, de um relacionamento emocional, por conta de um problema familiar. E essas pessoas estavam todas envolvidas nesse processo, mas o amor é para com todos, porque a escolha foi daquele que decidiu. É claro que todos têm a sua responsabilidade no processo, e não estão ali por acaso, né? Todos estão envolvidos, existe um planejamento muito importante, muito grande, nesse processo de reencarnação, e todos têm envolvimento naquela situação. Se a gente for trazer para uma coisa mais aqui, pontual, a gente falou semana passada, né, da questão dos sistemas, né, de familiares, enfim, a gente está aqui envolvido. Então, se a gente for pensar, é realmente uma decisão, né, uma atitude de uma pessoa, mas que, na verdade, tem toda uma carga ali, né, do ambiente que ela vive. Então, na verdade, nunca é um caso isolado, né? Eu acho que nada, a gente está falando aqui de uma coisa mais avançada, né, que é essa atitude de tirar a própria vida, mas se a gente for pensar tudo, até isso que a gente estava falando agora aqui, né, do amor incondicional, eu acho que a gente tem essa coisa do amor romântico que se criou, e aí a gente achar que o amor incondicional é eu te aceitar de qualquer jeito, e aí eu esqueço o meu auto-amor, né, aí eu passo a não me amar mais para dizer que eu te amo incondicionalmente, e isso na verdade também não é amor, né, porque eu tô me destruindo para ter, né, para alcançar essa ilusão que a gente tem, que amar o outro incondicionalmente é passar por cima de mim né, aí eu me anulo porque eu te amo incondicionalmente. Então, eu acho que a gente ainda tem muito, acho que quando o Fábio traz essa fala de que a gente tem muito para aprender, eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente está ainda engatinhando nessa questão de desmistificar esses conceitos que a gente tem, né? Então, quando eu te amo incondicionalmente, eu passo por cima de mim. Não, isso não é amor, né? Porque eu preciso me amar primeiro, eu preciso olhar para mim. E acho que a gente tem muito esse conceito, eu estava pensando sobre esses dias, né? Como a gente fica incomodado, às vezes, se alguém diz que, por exemplo, não gosta da gente. Né? O que eu posso fazer? Então, assim, é o processo de cada um. Né? Mas aí eu começo a me incomodar com isso e eu começo a me colocar numa posição que eu começo a mudar e eu começo a me anular, né? E começa a vir Aí eu acho que é quando tu fala que eu começo a abrir as portinhas para as coisas negativas entrarem, né? Então eu começo a me questionar, eu começo a me culpar, eu começo a mudar quem eu sou
E tudo isso vai, acho que daí vai gerando, né? Aonde tu vive, nos teus amigos, na tua família. Então, acho que a gente entender isso, que na verdade, uma pessoa que está doente, uma pessoa que está precisando de ajuda, uma pessoa que não está bem, tem todo o círculo dela que está em volta, está envolvido. Né? Ninguém está sozinho. Né? Ninguém está sozinho no mundo, ninguém está sozinho em nada. Então, acho que é isso, assim. Às vezes a gente também olha isso, né? Ah, aquela pessoa tomou essa atitude e aí ela é colocada na família como a pessoa que, né? Enfim, como que não fez uma boa opção. Mas quantas opções É, foram feitas ali naquele núcleo, né? Que Claro, levaram a essa situação chegar onde chegou. Então, acho claro. que a gente tem muita coisa para desmistificar ainda, né? Muitas coisas que foram construídas para a gente socialmente e que a gente está precisando dar uma revisada, né? Nos Sim, conceitos, sim. em como isso reverbera para a gente, né? No dia a dia. É, Acho que a gente e, está... e, veja que nessa questão que tu falou aí desse egoísmo sobre determinado ponto, né? O hinduísmo, por exemplo, é uma religião que já pregou, hoje eliminou isso das suas práticas, né? Que a esposa de um falecido precisava se jogar, eles são cremados, e a esposa do falecido precisava se jogar na fogueira para ir embora sim. junto com o marido. Isso já existiu lá, né? E veja É, aí o que a pessoa se eliminar, né? Para seguir com a outra, quer dizer, também não tem sentido isso. Cada um de nós tem o seu caminho evolutivo que deve ser seguido. Eles se cruzam muitas vezes, né? Faz parte do nosso evoluir, aprender a conviver com outra pessoa, aprender a conviver com outras pessoas, mas também aprender a conviver conosco, né? E tem pessoas que têm grande dificuldade às vezes de conviver consigo próprias. E aí como é que vai aham. conviver com o vizinho aqui do lado, né? E aí é claro, nessa situação, o risco de decisões extremas como essa que a gente está falando do suicídio é gigante, é um problema de saúde mundial, né? A OMS aponta aí 700 mil suicídios por ano. Isso se a Registrado, gente né? for registrado, fora aqueles que não se sabe, né? Isso se a gente for transferir aí, a cada 40 segundos é uma pessoa se suicidando pelo mundo, isso é um número absurdo, não é discutido, né? E as Aham. pessoas acham que estão acabando com os seus problemas, quando na verdade não estão acabando com os seus problemas. Então é preciso que Então, a gente Fábio, mude essa visão. é, Fica à o vontade, nosso Diogo. objetivo do MUP é acordar as pessoas, porque existem várias formas de suicídio, né? Aquele que fuma compulsivamente, o que se Sim, entrega na bebida, o que desrespeita a velocidade de trânsito, ou até o excessivo no trabalho, aquele claro. que está obcecado pelo nível de estresse. Isso tudo é uma forma de suicídio, embora aceitável culturalmente. E a gente quer, através do MUP, trazer essa linguagem para que as pessoas parem e reflitam qual é o seu objetivo, né? Afinal, o que vieram fazer aqui? E a gente tem que lembrar que a nossa evolução é a mudança vibracional. É deixar Claro. de ter esse apego à matéria e buscar algo mais sutil, mais elevado, né? Claro, esse caminho evolutivo é muito particular, né, de cada um de nós. E aí o indivíduo que opta, por exemplo, por um esporte que tem um risco de vida muito elevado, ele, num determinado momento, ele pode ter se transformado num suicida, Uhum. né, porque ele se botou a vida em risco num limite que era desnecessário. Ou quando ele fuma demais, como tu falou, quando ele bebe demais, quando ele se droga demais, enfim, todo o excesso que leva à debilidade do corpo físico é entendido pela espiritualidade como um processo suicida. É claro que existem responsabilidades diferentes, como a gente já falou, mas a pessoa está se matando, né? Está É, diminuindo o tempo de vida que ela teria aqui para cumprir essa missão. E cada um de nós tem um objetivo aqui a ser cumprido que é evolutivo conosco, mas que também é com a sociedade, né? A gente tem algo para dar para a sociedade, contribuir com esse processo de evolução do todo, né? Nós aqui estamos tentando fazer a nossa parte aqui, mas quantos estão fazendo a sua parte de maneira diferente, né? Cada um tem a sua função nesse grande jogo de xadrez aqui, digamos. E essas funções são muito dignas, cada um tem a sua. E agora, reconhecer isso, né? A pessoa entender que às vezes a sua parte no jogo é uma parte diferente daquela que a família gostaria que fosse, né? A gente discute isso aí no espiritismo, né? Ah, porque o pai é médico, a mãe é médica, o filho vai ter que ser médico. Por quê? Né? O pai é empresário, a mãe é empresária, e o filho vai ter que ser empresário. E não existe isso.
E isso muitas vezes também é motivo para conflitos internos, né, que acabam desequilibrando as pessoas e, num caso extremo, podendo levar a uma atitude extrema como essa que a gente está falando aqui, né? E como você falou no comecinho, a questão do livre-arbítrio, mas muitas pessoas são obrigadas a seguir a religião dos pais, religiões severas, né? Que eu tenho um caso na família que a moça engravidou ainda solteira e ela preferiu se matar porque ela disse que se a mãe soubesse que ela estava grávida, ela seria morta pela mãe. E aí entra a religião que enterrou ela fora do cemitério, porque ela era suicida. Então, suicida não pode estar dentro de um terreno sagrado, né? Da Igreja Católica. Então, a gente também tem que acordar essas pessoas no sentido de que tipos de escolhas e filosofias de vida você está optando que podem estar te tirando a liberdade de viver o seu propósito existencial, né? Acho que isso é importante. Sem dúvida, eu acho o espiritismo muito esclarecedor quanto a essas questões, e só que ele tem um detalhe que eu costumo pontuar, né? Eu digo que o espiritismo dói. Dói porque na medida em que tu mergulha nele e tu começa a entender essa relação de causa e efeito, né? Tu começa a entender que o teu livre-arbítrio te levou a cometer muitas das imprudências que te levaram a essa situação hoje, né? O espiritismo entende que nós temos causas atuais dessa vida para os nossos infortúnios e temos causas das vidas anteriores. Às vezes nós já viemos para um resgate de um grande problema que criamos numa vida anterior. E aí isso já está manifesto agora, nós vamos ter que aprender a conviver com aquela situação, porque precisamos reequilibrar aquela situação. Mas muitas das vezes são esses momentos aqui, a nossa imprudência, a nossa indisciplina, né, o nosso desregramento, que gera diversos problemas novos, que a gente muitas vezes já começa a sofrê-los agora. Então, assim, nesse caso da família que tu falou, isso é seríssimo, porque assim, pai, mãe, familiares, todos ali não estão ali por acaso e têm grande responsabilidade naquele núcleo, né? Agora, se de repente a atitude do pai, mãe, do irmão, enfim, daquele núcleo ali influenciou muito essa pessoa que comete um ato suicida, de novo, a gente está falando de responsabilidades, né? Cada um tem a sua no jogo. E essas pessoas também terão. Como acontece nos Emirados Árabes, né? Os muçulmanos acreditam que o homossexualismo é um crime. E eles matam realmente, tem a condenação à morte por ter feito essa opção sexual, essa opção de gênero. E muitas pessoas acabam... Né? E as pessoas acabam vivendo numa prisão interna tão grande que o caminho para eles é, antes que me matem, eu tiro minha própria vida, né? E eu acho isso muito cruel, não dar a opção. Infelizmente, assim, a mensagem é uma, a mensagem divina é uma, mas ela foi dita em vários lugares, em vários momentos, e precisou ser interpretada à luz daquela sociedade em que ela chegou. E cada sociedade ou cada recebedor da mensagem, interpretando a mensagem de acordo com a sua experiência, criou um procedimento religioso, podemos dizer, uma religião dessas aí, né? Que o Espiritismo, inclusive, tem livros que discutem essa história das religiões aí, assim, né? Falando de onde surgiram, como é que aconteceram, onde que houve a mensagem deformada ali, né? E se a gente falar do islamismo nessa questão, é uma deformação da mensagem inicial, né? Assim como é uma deformação aqueles homens-bombas, né, suicidas. O Islã não prega exatamente aquilo, mas uma corrente dos seguidores do islamismo acredita que naquele momento a vida dele pertence a Deus, né, a Alá. Mas naquele momento ele acredita que é Deus que está conduzindo a vida dele e que ele precisa, então, já que é Deus que está conduzindo, Deus está mandando ele se matar. Quer dizer, é uma compreensão atravessada do processo, né? E aí a gente vê tudo o que acontece por aí hoje. Então, sobre a homossexualidade, sobre esses suicídios aí que acabam levando mais um monte de gente junto. Enfim, vários são os entraves aí, as coisas atrapalhadas, né? Em diversas das religiões, não existe uma religião perfeita, existe uma mensagem perfeita de lá. Mas a gente interpreta aqui. E os homens não são perfeitos, né? Os seres humanos são falíveis. Cada um tem a sua experiência e agora como vai ser dada essa interpretação? É complicado. Infelizmente, nós interpretamos conforme a vibração que a gente se encontra, né? Exato. Exato. E essa vibração é muito variável, né?
Tem dia que a gente está de um jeito, tem períodos da vida que a gente está de um jeito, outros períodos que a gente está de outro. Eu não fui sempre esse Fábio que vocês estão vendo aqui, eu já fui outro Fábio muito diferente. E que bom, né? Porque esse Fábio que eu sou aqui hoje, eu tenho plena certeza que é melhor do que aquele que já foi lá, né? Agora, todo mundo precisa passar por esse estágio evolutivo. Mas quem consegue, né? Eu costumo brincar com aquela música do Dorival Caymmi, Gabriela, né? Eu digo que é o complexo de Gabriela, aquele que fica assim, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Então isso a gente tem que acabar com isso, né? A gente precisa avançar, né? Precisa vibrar mais numa onda aí da metamorfose ambulante do Raul Seixas aí, né? Ou seja, a gente precisa mudar, a gente precisa se aperfeiçoar o tempo todo. Mas, infelizmente, às vezes esses dogmas nos impedem de mudar, de melhorar, né? E aí a gente volta àquilo que tu falou, né? A gente vê que tudo isso, a mensagem religiosa, de novo, né? Se a gente for olhar no fundo da religião, é o amor. A aceitação, Sim, a tolerância. toda E aí, ela. quando a gente vê essas atitudes em nome da religião, a Sim. gente vê que são atitudes que vêm de um discurso intolerante, Equivocado. né? Retrógrado, Equivocado. equivocado. Daí a gente vê que, na verdade, como a Yolanda falou, todas as religiões, no fundo, pregam a mesma coisa. Independente de como elas são interpretadas. Mas se ela é interpretada na boa intenção, todas elas pregam a mesma coisa. Aí tem alguns detalhes que mudam, né? Como tu falou, de acordo com a sociedade de em que ela acordo foi com a sociedade interpretada. em que ela chegou. Mas a né? mensagem é a mesma. Né? A mensagem da religião mesmo ali, na pureza da religião, é isso. Né? E aí, quando ela passa a ser intolerante e mal interpretada, é onde começa o ruído, né? E usando a fala da Roberta, todas as religiões ou as filosofias mostram que tirar a sua própria vida tem um preço muito alto do outro lado, né? Então, para a gente fazer um encerramento bem gostoso e bem produtivo, Fábio, você poderia transmitir uma mensagem para quem está nos ouvindo, para quem vai ouvir a nossa gravação, uma mensagem que possa trazer fé, coragem e vontade de continuar lutando pela vida? Eu vou chamar Jesus Cristo para me ajudar aqui. Né? E ele, no seu Sermão da Montanha, ele falou: amai ao próximo como a si mesmo. Vejam que tem muita informação nessa frase, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Então, amar o outro na mesma medida que a gente se ama. Como eu devo ser o ser que eu mais amo? Né? Porque eu preciso garantir a minha evolução e eu só vou conseguir garantir a minha evolução se eu estiver bem comigo. E eu estando bem comigo, eu consigo ajudar na evolução dos outros. Se a gente lembrar dessa frase, né? Amar ao próximo como a si mesmo, eu acho que nos ajuda a entender a necessidade desse amor que a gente estava falando aí anteriormente, né? Que ele precisa ser comigo e com o outro, ele precisa ser esse amor sublime. Eu preciso tirar um pouco desse materialismo do amor, porque o excesso dessa materialidade não nos conduz de maneira alguma a esse amor divino. E acaba criando todos esses problemas que a gente falou aí, vários outros, né? Que são decorrentes de uma visão equivocada dessa relação entre eu, tu, ele, né? E eu comigo. Né? Surge essa culpa enorme que tu estava falando em algum momento. Então, tire também essa culpa da sua mente. Aí, assim, ela só atrapalha. Gratidão. Eu e a Roberta agradecemos muito a sua participação. A gente não está aqui para trazer uma verdade absoluta, né? Porque é impossível, e nem esgotar o assunto, porque dá para a gente ficar horas daqui conversando. Então, nós do MUP, Meu Universo Pessoal, agradecemos muito a sua participação, a participação de quem está nos ouvindo. E fica o convite para você voltar para as próximas lives com outros temas dentro do Espiritismo. Roberta, será um prazer. Muito obrigado, Roberto e Yolanda. Gente, obrigada pela presença de vocês até aqui, o finalzinho da nossa live. E acho que é isso, né, Yolanda? A gente não traz verdades, a gente traz questionamentos. Eu acho que a gente está aqui para isso, né? Se questionar, conversar, falar sobre assuntos que precisam ser falados. E aí a gente vai chegando, cada um na sua verdade, mas que a gente vai caminhando todos para o mesmo caminho, né? Que é de estar pleno e de estar exercendo aqui a nossa vida na plenitude. Então, gente, obrigado, boa noite. Fábio, foi um prazer estar contigo aqui, compartilhando esse teu conhecimento. Obrigado a vocês e a todos que estão presentes aí atrás. Isso, e antes de fazer o encerramento, a semana que vem a live não vai ser no dia 28, na quinta, como a gente sempre faz. A gente vai fazer dia 26, vai ser através do canal do YouTube, e a gente vai tirar dúvidas e trazer esses novos conceitos teóricos sobre quântico, vibração, porque a gente usa esses nomes e muitas vezes as pessoas não conseguem entender o que é que significa. Nosso convite fica para todos participarem, inclusive você, Fábio,
terça-feira, às 19 horas, no canal do YouTube do Ok. MUP. Vai estar tudo lá no Instagram do MUP postado. Endereço, tudo certinho nos canais. É isso aí. Ok. Um abraço. Obrigado Boa a noite, você. gente. Boa noite. Tchau. Tchau. Tchau.